começar aqui, então, a apresentação, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos que tiveram um tempo aí reservado para a gente fazer esse webinar aqui de hoje. Segundamente, só para me apresentar rapidinho aqui, meu nome é Paulo, tá? Eu trabalho aqui na Bit9 tem pouco mais de 3 anos, trabalho aqui na parte do time de desenvolvimento de RPA, e eu vou estar fazendo aí esse webinar hoje aqui com vocês, onde a gente vai fazer uma exemplificação de como a gente pode fazer uma automação utilizando serviços de interpretação de documentos fornecidos pela UiPath, tá? Então, deixa eu vir aqui para a apresentação rapidinho. Bom, então, dando início aqui na nossa apresentação, tá? Agora que eu já me apresentei. Como eu falei, a gente vai estar fazendo um webinar aqui utilizando uma automação para fazer a interpretação de documentos. Para essa apresentação em específico, a gente vai utilizar um serviço da plataforma UiPath, tá? A plataforma de RPA UiPath. E a apresentação, o sistema, o serviço que a gente vai utilizar é chamado de Document Understanding, tá? Ele é fornecido pela própria UiPath também. Tá? Então a gente vai estar utilizando tanto o Studio para desenvolvimento da automação em si, quanto o serviço Document Understanding para a gente configurar toda a parte de interpretação dos documentos, para depois, posteriormente, a gente utilizar esse serviço dentro da automação em si. Tá? Então, dito isso, seguindo aqui para o próximo slide, a gente tem uma definição rápida aqui do que é o serviço do Document Understanding. Essa descrição ela é fornecida pela própria UiPath, tá? É o próprio, como eles descrevem o serviço. Então, de uma forma rápida, né, simples e prática, a UiPath diz que esse serviço, né, o objetivo desse serviço é fornecer um método de conseguir configurar e parametrizar um serviço de interpretação de documentos de forma relativamente simples, tá? Em que você não precise de muitos passos de configuração, né, treinamento e estabilização do serviço, para que você consiga ter um modelo inicial ali, um modelo bastante estável para você utilizar nas suas automações, nos seus projetos, que, enfim, você vai estar utilizando esse serviço, tá? Então, o objetivo principal deles é esse, tá? Fornecer um serviço de fácil configuração e que não precise de digamos que muita configuração, muita personalização e muita expertise em serviços como esse, tá? Aqui a gente tem digamos que um fluxograma, uma sequência de atividades que a plataforma recomenda que se utilize quando se trabalha com projetos nesse formato de interpretação de documentos, tá? E aqui especificamente falando da parte de como lidar com os documentos em si, tá? Então, para início aqui, na primeira etapa, a gente tem um modelo, um lugar onde a gente vai fazer digamos que carregar uma taxonomia, que eles chamam, que é basicamente definir estrutura de documentos, ou seja, se a gente está trabalhando com, por exemplo, uma nota fiscal, essa parte de taxonomia é onde a gente vai criar, dentro do projeto, um tipo de documento onde a gente vai fazer as configurações, criar os campos necessários para aquele projeto, para aquele tipo de documento. Então, eu posso criar dentro do meu projeto um tipo de documento, e dentro desse tipo de documento eu vou criando os campos, né, o que eu quero fazer a extração de dentro do documento. Então, essa primeira etapa é basicamente a gente definir esses templates, esses modelos de documento. A segunda etapa, que é essa de digitize, é basicamente fazer a extração do texto do documento, tá? E aqui, extração de texto não envolve parte de extração de dados em si ainda, tá? É mais gerar o conteúdo, entender qual que é o texto, né, o conteúdo daquele documento. Então, basicamente, você pegar um documento, fazer um Ctrl+C para fazer justamente essa parte do digitize, né, fazer um Ctrl+C nos caracteres dele, para você obter a string que aquele documento tem, tá? Aqui a gente também tem a possibilidade de usar o
o OCR, tá? Mas não é um requisito, não é obrigatoriamente OCR. Se você tiver um documento estruturado, você consegue fazer a extração direto por caracteres mesmo. Tá? A terceira etapa é uma etapa de classificação, que aqui, depois de ter feito a configuração de tipo de documento, ter definido quais os campos para aquele tipo de documento que você vai trabalhar, e também ter feito a parte de extração do conteúdo do documento, vem essa terceira fase, que é uma fase de classificação, que ela serve basicamente para você entender com qual tipo de documento você está trabalhando, tá? Ou seja, no exemplo que eu utilizei no primeiro item ali da taxonomia, que eu falei das notas fiscais, mas, por exemplo, se você tiver um projeto que trabalha não só com notas fiscais, mas também com boletos, por exemplo, ou, enfim, qualquer outro tipo de documento que não seja nota fiscal, você precisa, antes de tentar fazer a extração das informações, dos dados daquele documento, você precisa entender qual que é o tipo de documento que você vai estar trabalhando, para você saber exatamente que tipo de extrator você vai precisar utilizar. Então, essa terceira etapa é justamente para isso, para entender que o documento que eu estou processando é uma nota fiscal, por exemplo, ou um boleto, tá? Para a gente saber exatamente, a partir dali, para qual caminho a gente segue, tá? A quarta etapa, que é a parte de extração de dados, aí aqui, de fato, acontece a parte onde a gente extrai as informações de dentro do documento, tá? Então, a gente extrai o número da nota fiscal, a data de emissão, o valor daquela nota, enfim, todos esses tipos de informações. É aqui nessa quarta etapa que a gente vai extrair, que a gente vai obter elas, tá? Posteriormente aqui, depois da parte de extração, a gente tem uma etapa que ela é de validação, e essa etapa eles consideram como sendo não obrigatória, tá? Não necessária, eles até colocam aqui em negrito que se for necessário, a gente pode incluir ela, tá? Que aí é uma etapa onde a gente consegue fazer validação das informações, tá? Então, depois de fazer a extração dos dados do documento, a gente pode ter uma etapa onde a gente vai fazer a validação dos dados, que é basicamente verificar se o que foi extraído está certo, tá? Se tudo foi extraído corretamente. E a gente tem a possibilidade de, identificando alguma coisa que tenha sido extraída incorretamente, a gente tem a possibilidade de corrigir o que foi extraído, e essa correção acaba gerando um feedback para o próprio serviço, tá? Que ele utiliza para incrementar as informações que ele tem lá na base de dados dele, para que ele vá sempre incrementando a assertividade dele, tá? Conforme você vai aplicando ajustes, identificando coisas que estão incorretas. Esses feedbacks que você dá a partir da etapa de validação, eles são utilizados para melhoria contínua, né, do serviço. Tá? De forma automática, ele já faz esse tipo de interpretação, de acordo com os seus feedbacks. Mas como eu falei, essa quinta etapa ela é opcional, tá? Se você quiser uma coisa mais fluida, você não precisa dessa quinta etapa, tá? E por último aqui, a última etapa, que é a parte de exportação dos dados, que aí aqui é de fato utilizar os dados porque o processo precisa, né? Se você precisa extrair os dados e colocar, inserir eles em uma planilha, ou se você precisa inserir em um banco de dados, em um sistema, aí seria nessa última etapa aqui, que é o que o processo faz de fato, né, com aqueles dados. Aí, enfim, vai variar de processo para processo, tá? Bom, beleza. Aqui nesse slide a gente tem uma descrição rápida, algumas coisas que a UiPath, digamos que considera como principais características do serviço do Document Understanding. Tá? Aqui tem 3, que basicamente nesse primeiro item eles dizem que você não precisa ter você não tem, né, na verdade, a necessidade de fazer uma codificação em si. Tá? Quando a gente for fazer a parte de configuração do serviço, vocês vão ver que você de fato não precisa fazer nenhuma codificação, tá? E eles também colocam aqui que você não precisa ser uma pessoa muito experiente com serviços de machine learning, tá?
você consegue fazer esse tipo de automação, esse tipo de configuração, sem necessariamente precisar desse conhecimento avançado nesses serviços de machine learning e inteligência artificial. O segundo item aqui é com relação ao tempo que você precisa para você conseguir fazer a configuração do seu serviço. Tá? Como eles mencionam aqui, é um serviço que você consegue configurar relativamente rápido. Então, além de ser relativamente fácil, não precisar de ser muito experiente, você também tem a possibilidade de fazer essa configuração de forma bastante rápida e já utilizar na sua automação já logo em seguida. E por último aqui, tem a característica do aprendizado contínuo, né, que é aquilo que eu comentei dos feedbacks que você faz na etapa de validação, que eles sobem todos para o serviço, né, e ele vai incrementando aquelas informações dentro da base de conhecimento dele, para que ele fique sempre aprendendo, para que ele fique sempre aprimorando a assertividade do serviço, tá? No caso, o serviço que você gerou, tá? E eu acho que da parte mais teórica era isso, tá? Uma breve introdução aí de como funciona o Document Understanding, algumas coisas pontuadas pela própria plataforma, pela própria UiPath, tá? E agora é a parte mais prática, onde a gente parte para uma exemplificação, onde a gente vai implementar a parte do extrator no Automation Cloud da UiPath e depois publicar esse extrator e utilizar ele dentro da automação no RPA em si. Aí a gente vai para a parte do estúdio, tá? Então, parando aqui um pouco com essa parte mais teórica, a gente passa então para a parte mais prática. Deixa eu pegar aqui a máquina. Tá, eu estou utilizando uma máquina virtual com o estúdio para a gente fazer a parte da automação aqui. E aqui eu também estou com o meu Automation Cloud já aberto, tá? E aqui a gente vai fazer a configuração, então, do nosso serviço, tá? Document Understanding. Então, para isso, aqui dentro do Automation Cloud, na home do Automation Cloud, a gente tem esse menu aqui na esquerda, onde tem aqui o ícone do Document Understanding, a gente vai acessar ele. Aqui dentro do serviço, tá, do Document Understanding, a gente precisa fazer duas coisas básicas inicialmente para que a gente possa fazer, configurar, para que a gente possa iniciar a configuração do nosso serviço, que é, primeiramente, a gente precisa criar um projeto aqui, e depois, dentro do projeto que a gente criar, a gente precisa fazer a criação de um tipo de documento. Tá? Então, no nosso caso aqui, para esse webinar, a gente vai estar utilizando documentos de invoices, tá? Que eu gerei em um site, documentos fictícios, só para a gente exemplificar aqui. Eu posso até, depois eu vou até abrir aqui, depois eu mostro exatamente um exemplo, mas eles são documentos bastante padronizados, tá? Bom, então como eu falei, preciso primeiro criar um projeto. Eu vou então aqui nesse ícone de New Project, e eu vou criar um projeto chamado Webinar. Essas configurações aqui da esquerda, tá, de método de OCR, URL de OCR, chave de API do OCR, a gente não precisa necessariamente configurar, a gente pode deixar com o padrão que já vem, tá? Então a única coisa que eu vou configurar aqui vai ser esse nome do projeto. Então eu vou criar o projeto aqui. E uma vez o projeto criado, dentro dele eu vou fazer a criação de um novo tipo de documento. Tá? Então a gente, dentro do projeto aqui, tem esse Document Types. Como o projeto foi criado agora, não tem nada. Então eu vou fazer a criação de um novo tipo de documento, que eu vou chamar de webinar também, tá? Mesmo nome do projeto.
E a partir desse momento, assim que eu fizer a criação desse tipo de documento, aí já começa a parte onde a gente vai configurar de fato o extrator. Tá? Que aí a gente vai entrar com alguns documentos de treinamento para que a gente possa fazer a configuração do serviço, tá? Antes de fazer a publicação deles e gerar uma chave de API para a gente acessar pela automação. Tá? Então eu vou criar aqui o nosso tipo de documento webinar. E aqui, como eu falei, ele já vai pedir alguns documentos para que a gente faça parte de treinamento inicial aqui do serviço. Aqui tem algumas observações importantes, tá? Aqui eles dizem para adicionar de 2 a 20 documentos similares, tá? Com no máximo 5 páginas cada. No nosso caso aqui, os documentos têm todos apenas uma página, e eu tenho 10 exemplares. Tem aqui os tipos de documento que ele aceita, tá? Então tem o PDF, o TIFF, o JPEG e o PNG, tá? E, bem, aqui eu vou, então, acessar, deixa eu abrir esse projeto aqui, eu vou acessar a pasta do projeto, que eu tenho os documentos, para que a gente faça a inserção ali dentro do serviço, lá no Document Understanding. Deixa eu só pegar os documentos aqui. Então eu tenho esses 10 PDFs aqui, eu vou separar eles. Opa. Eles aqui nessa pasta Invoices, tá? Eu tenho duas pastas aqui que eu criei, uma de aprendizado e uma de teste, justamente para a gente separar aqui e na hora da execução a gente utilizar algum documento diferente do que a gente utilizar para fazer a configuração do serviço, tá? Então eu vou utilizar aqui 3 documentos apenas para fazer a parte de treinamento, tá? Então eu selecionei aqui aleatoriamente, eu vou mudar aqui para essa pasta de aprendizado, e aqui no Automation Cloud eu vou importar esses 3 documentos. Ele já carregou aqui os documentos, e aí a partir desse momento eu vou fazer o upload deles, e o serviço ele já vai começar a tentar interpretar esses documentos e entender ali o que ele já consegue identificar, o que ele acredita que sejam os campos que a gente vai precisar extrair, tá? Então ele vai fazer uma interpretação inicial aqui, depois a gente pode customizar ele, tá? Então eu vou fazer o upload dele aqui já. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui algum documento de exemplo. Dependendo da quantidade de documentos que você utilizar, esse processo pode demorar um pouco, tá? Mas aqui, como eu estou utilizando poucos documentos, vai ser bastante rápido. Aí só para mostrar aqui, enquanto ele vai carregando ali, esse daqui é um formato, é um documento de exemplo que a gente vai estar utilizando, tá? Então, um documento de invoice, que tem aqui alguns campos que a gente vai utilizar para fazer a extração, tá? Então, todos eles são documentos nesse formato, são bastante padronizados, pouca coisa varia, tá? E deixa eu ver se já carregou aqui. Bom, beleza, então aqui ele carrega os 3 documentos, ele me exibe, né, os 3 documentos que eu inseri ali para a parte de aprendizado, já com algumas coisas aqui, alguns campos que ele entende que ele conseguiu identificar, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui no primeiro documento, tá? E ele está me trazendo aqui algumas informações já, alguns campos, né? Então a gente tem um campo data, que se a gente clicar aqui no valor, ele dá um highlight, na onde ele identificou o valor. Então, se você fizer a comparação, vai ver que é exatamente a mesma data, né? 1 de janeiro de 2022. Mesma coisa para esse outro campo, que é o nome da pessoa
que recebeu, que vai receber esse documento, também está correto. A data de vencimento do documento, tá? Então 21 de janeiro de 2022, mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa que está aqui no documento. O número do pedido, que também está correto. E, enfim, tem alguns outros campos aqui, tá? Eu vou passando aqui só para ele ir dando highlight, tá? Então, são esses campos aqui que inicialmente ele conseguiu extrair, tá? A gente pode adicionar outros campos, se for preciso, a gente pode remover campos que ele interpretou, que é justamente o que eu vou fazer agora, tá? Aqui eu não sei exatamente quantos campos que ele identificou, mas a gente vai reduzir esse número para 5 campos apenas, tá? Para não ficar com um número muito grande, para ser mais prático. Eu vou remover todos os campos a partir desse aqui, que aí a gente vai ficar com aqueles 4 ali sobrando. E, enfim, para deletar, deixa eu voltar aqui. Para deletar um campo aqui, a gente precisa basicamente clicar aqui no campo, aí ele tem esse botão para fazer edição, e dentro da janela de edição aqui a gente tem a possibilidade de deletar o campo. Tá, então eu vou deletar todos esses campos aqui para baixo do número do pedido, e depois eu vou adicionar novamente esse campo total, só para a gente exemplificar aqui como é que a gente faz a adição de um novo campo, tá? Caso seja necessário. Então, removi aqui, e esse daqui é o que a gente vai adicionar de novo, mas eu vou remover aqui só para exemplificar como é que a gente faz a adição de um novo campo. Tá, então aqui a gente tem 4 campos atualmente no nosso serviço, tá? E eu quero adicionar um quinto, que é justamente esse do valor total do documento. Tá? Então, para fazer essa adição, a gente basicamente clica aqui nesse botão do Add Field. Ele vai pedir para a gente inserir um nome. Eu vou inserir o mesmo nome que estava, tá? Que é total. Criar esse campo. Então, ele já aparece aqui na minha lista de campos para esse tipo de documento. E para a gente atribuir o valor que tem dentro do documento ao campo que a gente acabou de criar, a gente precisa basicamente selecionar aqui o texto, né, que seria o valor do campo, e teclar, né, a letra que tem aqui nesse ícone da esquerda aqui nos campos. Tá? Então, no caso aqui, a gente clicar, teclar o T, ele atribui esse valor que está selecionado a esse campo total que a gente acabou de criar. Tá? E aí, enfim, é a mesma coisa para todos os outros campos aqui, tá? Eles têm todos uma letra, um identificador. E aí, enfim, se eu precisar fazer algum tipo de ajuste ou coisa do tipo nos valores, basta que a gente selecione e selecione o campo, né, o valor dentro do documento, e tecle, né, a letra que está ali para que ele faça a substituição. Tá? E, enfim, é dessa forma que a gente consegue fazer toda a parte de configuração aqui do serviço, tá? E a customização e para que a gente possa gerar, né, inicialmente aqui o serviço, para posteriormente a gente fazer as validações dos documentos e utilizar, né, fazer a publicação, gerar a chave de API para a gente utilizar essas informações dentro da automação, dentro do RPA em si, tá? Deixa eu só remover esse campo aqui de novo. E atribuir esse valor aqui que eu tinha feito umas edições, tá? Então a gente vai ficar com esses 5 campos, tá? A data, o nome da pessoa que vai receber o documento, a data de validade, de vencimento do documento, o número do pedido e o valor total do documento, tá? Então, essa configuração a gente faz basicamente no primeiro documento, e a partir do segundo a gente já consegue utilizar para fazer as validações. Tá? Então, se eu passar aqui
agora que eu já fiz uma estabilização aqui, uma configuração inicial do serviço no primeiro documento, eu vou passar para o segundo documento, e aí a gente vai fazer, digamos que já uma validação no segundo. Deixa eu carregar aqui. Então, esse daqui é o segundo documento, tá? Você vê que ele não extraiu nada, tá? Os campos eles estão todos vazios. E para que a gente faça a extração dos valores, das informações, a gente tem que clicar nesse botão para ele fazer o predict dos valores, tá? O predict dos valores dos campos. Tá? E depois de clicar ali, ele vai fazer mais uma vez a parte de extração aqui, exibindo as informações que ele identificou dentro do documento. Então a gente tem aqui o campo de data, a data de emissão, que está de acordo com o documento. A pessoa que vai receber o documento também está certo. A data de vencimento do documento também, 16 de abril de 2022. O número do pedido e o valor total do documento. Tá? Então, para esse segundo documento, a extração foi feita corretamente. Então, vou passar para o último aqui, que é o terceiro. Aqui, mesma coisa, ele não carrega nada, tá? Então, a gente clica aqui mais uma vez para ele fazer a extração. E aqui a gente tem, mais uma vez, data de emissão, nome da pessoa que vai receber, a data de vencimento do documento, número do pedido e o valor total do documento, tá? Então, os três documentos aqui está tudo ok, tá? A extração foi feita corretamente. Então, enfim, como não tem mais documentos aqui, eu não vou utilizar apenas esses três, a gente pode considerar que essa parte inicial aqui da configuração do serviço está feita, tá? E agora a gente vai tentar utilizar isso daqui dentro da automação, dentro do RPA, e para isso a gente precisa fazer a publicação desse tipo de documento, desse extrator, que a gente acabou de configurar aqui, para a gente gerar a chave de API dele, para que a gente consiga utilizar depois dentro da automação, dentro do estúdio, tá? Então, para a gente fazer isso, tem aqui um ícone para a gente fazer a publicação do extrator. Então, clicando aqui nesse ícone, ele vai pedir um nome para esse extrator. Eu vou utilizar a mesma coisa, vou seguir o mesmo padrão, vou nomear ele de webinar e vou fazer a publicação. Tá? Aqui ele já fez a publicação, já gerou a chave de API, o endpoint desse serviço. Então eu posso voltar aqui dentro do meu projeto, do projeto webinar, e aqui nos extratores aparece aqui o extrator webinar, que a gente acabou de fazer a publicação, tá? E, enfim, está com o status aqui disponível para que a gente possa utilizar dentro de alguma automação, tá? Então, basicamente a parte do Document Understanding em si seria isso, tá? Essa configuração inicial, a configuração rápida e simples que eles dizem, né? Do serviço, e ele já está publicado, a gente já consegue utilizar ele dentro de uma automação, tá? Que é justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Mas antes de passar para a parte da automação, eu vou atualizar algumas variáveis aqui, agora que eu gerei uma chave de API. Tem algumas variáveis que elas são obtidas a partir do orquestrador da UiPath, por assets, tá? Então, deixa eu acessar aqui e atualizar os valores já, para não ter problema na hora de executar a automação. Então, as duas variáveis que eu vou configurar, uma delas é a chave de API, o endpoint do extrator, que é isso aqui que a gente acabou de publicar. Vou copiar o URL aqui e vou atualizar aqui dentro da variável, dentro do asset. E além disso, tem uma chave de API para o uso do Document Understanding. Tá? Aqui eu vou pegar aqui também, em outro lugar,
dentro da administração dessa conta. Licenças, Robots and Services, e aqui tem o serviço de Document Understanding com a chave de API, que a gente precisa utilizar dentro da automação para conseguir usar o serviço do Document Understanding. Tá? Então, atualizadas essas duas variáveis, esses dois assets, a gente pode passar para a parte da automação. Tá? Então, eu vou abrir aqui o Studio UiPath. Antes de começar a mexer no projeto, a própria UiPath ela já fornece um template, tá, de projeto para ser utilizado nesse tipo de processo mesmo, que faz interpretação de documentos. Deixa eu só ver aqui como é que é o nome. É esse processo aqui, Document Understanding Process, tá? Já tem aqui como um template do próprio estúdio, para você utilizar ele como base para desenvolver um projeto que utilize desse tipo de serviço, desse tipo de automação, tá? Que é justamente o que eu estou utilizando ali, é o projeto que eu estou aberto, tá? Com algumas modificações ali para uso de assets e etc, tá? Mas é basicamente todo baseado nesse template aqui, tá? Então, já tem alguma coisa, um template inicial fornecido pela própria plataforma, tá? E, bem, esse daqui é o template, tá? Que eles disponibilizam. Como eu falei, esse daqui tem algumas alterações que eu fiz ali em questões de asset, tá? Que é aquilo que eu configurei aqui. E, bem, ao abrir aqui o projeto, o template, a gente vai fazer algumas configurações, tá? Basicamente, a gente precisa fazer uma alteração na parte de classificação, tá? Lembrando daquele fluxo que a plataforma recomenda, a gente tem uma parte de extração, uma parte de extração, mas antes tem uma parte de classificação. Então, a gente vai mexer nessas duas partes, justamente, tá? A parte de extração e na parte de classificação, tá? Aqui, por padrão, nesse template, ele tem, digamos que, dois workflows main, tá? Um Action Center e um Attended. O Action Center, se eu não me engano, é mais baseado em processos que fazem uso de fila, se eu não me engano, tá? Mas o nosso aqui é um exemplo muito mais simples. Então, a gente vai seguir com esse Attended, que é o suficiente para a gente. Então, eu vou alterar ele para que ele seja o nosso workflow principal, o nosso workflow main. E aqui dentro do projeto, dentro dessa pasta Framework, a gente tem aqui uma série de workflows, tá? Que já vem com template. E, como eu falei, a gente vai mexer em dois, que é esse 30, o Classify, e o 50, que é o Extract, né? Então, a gente vai estar mexendo nesses dois workflows, mas antes disso, voltando de novo naquele fluxo da UiPath, a gente tem a parte da taxonomia, tá? Que é onde a gente vai fazer a criação do tipo de documento dentro do projeto, e dentro desse documento a gente vai criar os campos que a gente vai fazer a extração, os campos para a gente utilizar como base aí para uso dentro do processo, tá? Então, dentro do próprio processo, dentro do próprio estúdio, né, a gente tem aqui nesse menu superior um ícone de Taxonomy Manager, que dentro dele a gente faz a criação desse tipo de documento e os respectivos campos. Então, vou acessar aqui esse Taxonomy Manager. Ele vai abrir essa tela aqui. E aí aqui a gente já tem algumas coisas que vêm por padrão, tá? Então, até abrir aqui, pode ver que tem algumas coisas já criadas aqui. Mas, enfim, nosso objetivo aqui é criar um novo tipo de documento, então eu vou criar ele dentro desse grupo de documentos estruturados, tá?
E aqui a gente tem a possibilidade de criar nova categoria e um novo tipo de documento. No nosso caso aqui, eu vou criar um novo tipo de documento, tá? Como eu falei, a gente vai estar processando invoices, tá? Mas a UiPath ela já tem um tipo de documento padrão que também é chamado de invoice, tá? Então, eu vou criar aqui um tipo de documento. Ó, se eu colocar invoice apenas, ele já me fala que já existe um tipo de documento chamado invoice, tá? Então, eu vou nomear como invoice webinar, por exemplo. Tá? Tá, não deixa. Invoice underline 1. Tá, eu vou utilizar esse tipo de documento invoice underline 1 e dentro do documento, dentro desse tipo de documento, a gente cria agora os campos que a gente vai utilizar, os campos que esse tipo de documento vai ter, tá? Então, para a gente fazer essa criação, a gente tem esse ícone de Add Field, tá? E aqui a gente adiciona, eu vou adicionar aqueles mesmos 5 campos que a gente tem dentro do extrator, né, que a gente configurou lá no Document Understanding, tá? Então aqui tem o campo data, eu vou manter eles todos como texto, tá? Para facilitar um pouco aqui, ser um pouco mais ágil. Então tem o campo de data digamos que data de emissão, tem a data de vencimento, né? Que eu também vou manter como texto. Tem o nome da pessoa que vai receber o documento. E tem o número do pedido. E além disso, aqui o último que é o campo total, tá? Então, vou utilizar esses 5 campos, que são exatamente os mesmos campos que a gente configurou lá no Document Understanding, tá? E aqui a parte da taxonomia é basicamente isso, tá? Agora, a partir desse momento, esse projeto, ele tem um tipo de documento invoices underline 1 com esses 5 campos que foram criados agora, tá? Então, só para confirmar aqui, se eu voltar no Taxonomy Manager, aqui dentro dos documentos estruturados, a gente tem um invoice underline 1 com os 5 campos que a gente criou, tá? Então, essa é a primeira configuração, né, em si que a gente faz dentro do template. E agora a gente passa para o Classify e para o Extract. Então, começando aqui pelo Classify, que é esse item 30 underline Classify, aqui ele já tem um classificador por palavras-chave, tá? Que ele também utiliza do serviço lá do Document Understanding, tá? Através dessa chave de API que tem aqui. E aqui a gente precisa fazer basicamente a configuração, o aprendizado, na verdade, de como que é a estrutura dos documentos que a gente está adicionando, tá? Então a gente adicionou ali um tipo de documento invoice underline 1 no Taxonomy Manager, e agora a gente precisa informar para esse classificador de palavras-chave como que é o formato, digamos assim, quais são as palavras-chave para esses tipos de documento de invoice que a gente vai estar trabalhando. Tá? E para isso a gente tem esse item de Manage Learning, tá? Mas a gente precisa fazer uma alteração aqui para que a gente consiga utilizar ele, tá? Que assim a gente não consegue, tá? Ele não deixa, que é por conta dessa variável que tem aqui, ele não consegue calcular o caminho da onde está o arquivo, onde ficam armazenadas essas informações. Tá? Então, só para não perder aqui, eu vou fazer uma cópia desse valor que tem aqui. Eu vou remover ele para não ficar uma variável. E eu vou selecionar o caminho onde fica o arquivo de palavras-chave para esse classificador utilizar. Aqui aí fica basicamente dentro aqui de Document Processing, que é esse arquivo JSON aqui, esse Intelligent Keyword Learning File. Tá? Aqui a gente também tem um JSON que é o da taxonomia do projeto, tá? Que, enfim, o tipo de documento que a gente criou
Lá ele fica, as configurações dele ficam armazenadas dentro desse taxonomy.json, mas no caso aqui a gente vai trabalhar com o classificador, que é esse Intelligent Keyword Learning File. Então eu vou selecionar aqui o caminho dele, e a partir desse momento eu consigo fazer a parte de aprendizado, parte de configuração. Ele até chegou a criar aqui um invoice webinar, mas a gente não vai utilizar, tá? Vamos ficar nesse invoice underline 1 mesmo. E aqui, deixa eu aumentar a tela, aqui pode ver que já tem alguns outros tipos de documento, fora esses dois que eu criei, tá? Então, como eu falei, a UiPath já tem alguns documentos que vêm por padrão, então, inclusive, né, tem aqui o documento de invoice, tá? Que é o que vem por padrão. Aqui a gente consegue ver quantos documentos foram utilizados para fazer o treinamento para esses tipos de documento, tá? Então tem aqui 31, 29, 29, 30. E para o nosso documento aqui que a gente vai utilizar, que é esse invoice underline 1, não tem nada, tá? Ele tem um botão aqui para a gente começar o treinamento, tá? Então é justamente isso que a gente vai fazer. Clicar aqui em Start Learning, Start Training. E aqui a gente precisa selecionar arquivos que a gente vai utilizar para treinar esse classificador, que não necessariamente precisam ser, né, os mesmos documentos que eu selecionei lá no Document Understanding, tá? Eu posso selecionar outros. Vou selecionar aqui os 4 documentos aleatoriamente, tá? Peguei esses 4 últimos e vou selecionar eles. Aqui essas configurações adicionais de OCR, mais uma vez, a gente não precisa mexer, a gente pode manter o que tem por padrão, tá? E clicar para começar o treinamento, e aí ele vai identificar ali dentro dos documentos quais são as principais palavras, as palavras-chave que ele tem, e aqui ele já gerou, já conseguiu identificar algumas palavras-chave que ele entendeu como, digamos que suficientes, né, para fazer a identificação desse tipo de documento invoice underline 1, tá? Então, a partir de agora, né, tem aqui atualizado que ele foi treinado, né, esse classificador foi treinado com 4 documentos, tá? Vai ser suficiente aqui para o nosso caso, mas, enfim, no processo de verdade, a gente precisaria utilizar mais. E, enfim, eu vou salvar. Aqui a gente já fez a parte de treinamento do classificador, para que ele consiga identificar documentos de tipo invoice underline 1. Eu vou voltar aqui àquela variável que estava ali antes, agora que eu já configurei. E aqui ainda tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Eu fiz a parte de treinamento para ele identificar as palavras-chave para esse tipo de documento invoice underline 1, mas a gente precisa habilitar esse tipo de documento invoice underline 1 para o escopo do classificador, tá? Então, aqui a gente tem o Manage Learning, né, que é do próprio classificador aqui de palavras-chave, e dentro do escopo do classificador a gente tem um ícone para a gente configurar os classificadores. Então a gente vai acessar essa configuração de classificadores, e aqui a gente tem todos os tipos de documento que a gente tem cadastrado dentro desse projeto, né, dentro desse processo que a gente está trabalhando. E, no caso aqui, o invoice underline 1, que é o que a gente vai utilizar, ele não está habilitado. Então, não adianta fazer a parte de treinamento do classificador se eu não habilitar ele, né, se não habilitar o tipo de documento para o escopo do classificador. Então, é isso que eu vou fazer. Vou habilitar ele e salvar. Então, a partir desse momento, o classificador, né, o escopo do classificador, ele passa a considerar esse tipo de documento invoice underline 1. E para a parte do classificador, é isso basicamente, tá? Essa configuração. E agora a gente pode passar para a última parte aqui, que é a parte do extrator, esse Workflow 50 Extract. Aqui a gente também tem um escopo para o extrator, ele já tem alguns métodos aqui, algumas formas que vêm por padrão para extração de informações.
No nosso caso, não vai ser nenhuma dessas 4 aqui que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou até remover elas e eu vou adicionar a que a gente vai utilizar, que é, ele já está até aqui inclusive, que é esse Machine Learning Extractor, tá? Então, só pesquisando aqui por Machine Learning, a gente tem dentro aqui do grupo de Document Understanding a parte de classificador e do extrator, tá? Então, é esse Machine Learning Extractor que a gente vai utilizar. E aqui a gente precisa configurar algumas coisas, tá? Primeiramente o endpoint, que é o endereço, né, a chave de API que a gente gerou lá para o extrator dentro do Document Understanding, tá? Então eu vou voltar aqui para o Document Understanding, aqui eu vou copiar essa chave de API, essa URL, deixa eu só puxar ele aqui de novo. Tá, então aqui a gente tem a chave de API do nosso extrator, tá? Do extrator que a gente configurou lá no Document Understanding. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ele precisa, eu acho que deixa eu só confirmar aqui se eu ainda estou conectado. Eu acho que eu perdi a conexão com o orquestrador. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Deixa eu abrir de novo o estúdio. Eu preciso inserir a chave do extrator, a chave do serviço, e ele precisa me pedir para pegar as configurações do extrator. Eu acho que eu perdi a conexão e ele não está me pedindo. Aí, isso daqui que ele precisava me mostrar, tá? Que a gente precisa inserir aqui a chave da API, tá? do extrator, e get capabilities, que aí ele traz as configurações que tem dentro desse extrator, tá? Através da chave de API, para que a gente possa acessar os campos dentro desse documento, para linkar a uma informação do extrator, né? Uma informação do Document Understanding com um determinado campo do nosso tipo de documento que a gente configurou dentro do projeto. Tá? Então, agora que ele me pediu aqui, inserir ali a chave, né, de API, e a partir desse momento, deixa eu ver aqui, agora a gente consegue acessar aqueles campos que que foram configurados lá dentro do extrator, lá no Document Understanding, tá? Não sei porque ele não me pediu ali na primeira tentativa, mas agora foi. E além disso, tá? Além da chave de API do extrator, a gente precisa fornecer aqui a chave de API para o uso do Document Understanding, tá? Aqui ele é basicamente, ele está dentro já do projeto, que eu vou pegar aqui, dentro do arquivo de configuração, onde ele faz a leitura das variáveis que tem aqui dentro do orquestrador. A gente já tem essa chave de API dentro da variável config, tá? Com essa chave aqui, API key. Então, essa variável config, tá? Que é basicamente o mesmo conteúdo que vai ter, que tem no caso, aqui dentro do orquestrador para esse asset aqui. E além disso, a chave de API do extrator, que é justamente o valor que a gente utilizou, né, o endereço que a gente utilizou para pegar
as configurações do extrator aqui para o Machine Learning Extractor, a gente também vai utilizar como uma variável, para não ficar fixo aqui dentro do código, que é essa outra chave do arquivo da variável config, tá? Bom, beleza. E, bem, agora que a gente já pegou as configurações do extrator, as configurações do Document Understanding, desse extrator webinar, a gente pode fazer agora aquela parte de linkar uma informação, né, um campo do Taxonomy Manager, um tipo de documento, né, com os campos que tem configurados dentro do Document Understanding, tá? Que a gente acessa esse ícone para configurar os extratores. Aqui tem todos os tipos de documento, né, que nem lá na etapa de classificação. E a gente vai mexer aqui no nosso Invoice 1, aqui tem os campos do nosso documento Invoice _ 1, e aqui a gente vai fazer a ligação, né, do campo correspondente lá de dentro do Document Understanding, tá? Então, pode ver que aqui eu utilizei basicamente a mesma nomenclatura, eu apenas alterei o hífen, né, por um underline, tá? Mas os campos são os mesmos, tá? Então eu vou apenas fazer a configuração aqui, ligar um campo no outro. E total. Tá, então dessa forma eu estou fazendo, digamos que criando meio que um vínculo de um campo do tipo de documento de dentro do projeto com o tipo de documento que está publicado lá no Document Understanding, que vai ser utilizado pelo Machine Learning Extractor, tá? Então, vou salvar aqui essa configuração e a partir desse momento, fazendo a configuração do Taxonomy Manager, né? Criando o tipo de documento, os campos, depois configurando o classificador, né, por palavras-chave, e agora configurando a parte do extrator, tá, com o Machine Learning. Então a gente fez basicamente todas as configurações necessárias. Então eu vou voltar aqui para o workflow principal. Deixa eu abrir o Classify aqui, a gente não vai utilizar eles, mas só para deixar eles abertos. Então, agora chegou o momento da gente fazer o teste, tá? Para a gente testar com algum outro tipo com algum outro documento, se o treinamento, tanto lá do serviço, né, do extrator, quanto a configuração e o treinamento do classificador, se elas vão funcionar, tá? Então aqui eu separei, como falei, tem uma pasta de aprendizado, que são os arquivos que eu utilizei para configurar o extrator, e dentro dessa outra pasta de teste são os outros 7 documentos que ficaram, digamos que, livres aí para a gente utilizar sem ser os que foram utilizados lá na parte do extrator do Document Understanding, tá? Então, bem, eu vou iniciar uma execução. Aqui, esse template, tá? Assim que você inicia a execução, ele vai te pedir um arquivo, tá? Você vai precisar selecionar um arquivo que você quer utilizar como base para você testar o extrator nessa execução que você está fazendo. Então, deixa eu só voltar aqui para a pasta do processo que a gente está trabalhando. Para essa pasta de teste. E eu vou selecionar algum arquivo aleatório aqui, tá? Então, a partir desse momento, tudo que vier em seguida vai ser baseado nesse arquivo que eu selecionei. E
Lembrando agora, mais uma vez, daquele fluxograma lá, daquela lista de etapas a seguir, a gente tem primeiro a de classificação, né? Que é justamente essa tela aqui de validação que apareceu agora. Então, aqui já entra aquela parte de validação que eu falei que é opcional, né? Que você não necessariamente precisa dela. Então, é disso daqui que a gente está falando, tá? Essa janela vai mostrar aqui para a gente o documento que a gente selecionou, tá? E aqui ele mostra qual tipo de documento que ele identificou, né? De acordo com o que a gente configurou dentro do classificador por palavras-chave, ele identificou, né, o documento que está mais de acordo, né, o tipo de documento que está mais de acordo é o Invoice Underline 1, que é justamente o tipo de documento que a gente está trabalhando, que a gente criou lá no Taxonomy Manager. Aqui tem a porcentagem, né, então esse documento aqui está 81% de acordo com o que foi aprendido ali com aqueles 4 documentos, tá, no classificador por palavra-chave. Aqui a gente consegue, se for o caso, né, alterar o tipo de documento, tá? A gente conseguiria alterar aqui, caso estivesse incorreto. E a gente também poderia lançar uma exceção, né? Se a gente não quiser seguir, está errado e a gente não quer alterar manualmente, a gente quer lançar como uma exceção, então a gente pode, nesse ícone do exclamação aqui, lançar uma exceção e, enfim, colocar uma mensagem aqui explicando por que você está lançando esse documento como uma exceção, tá? E, enfim, no caso aqui, eu não vou lançar como uma exceção, ele classificou corretamente como Invoice Underline 1. Então, eu vou apenas salvar aqui. Então, essa é a primeira etapa, né, da validação, que é da classificação. E agora a segunda etapa, que é a validação da parte da extração em si, tá? Então, aqui, muito parecido com o que tinha lá dentro do Document Understanding, tá? Mesmo formato, praticamente, muda algumas coisas aqui na parte de interface. Mas, enfim, aqui a gente tem os campos, aí aqui já são os campos do tipo de documento que a gente classificou na taxonomia do projeto, tá? Pode ver que ele está com underline, não com hífen, né, que a gente configurou lá no Document Understanding. E aqui a gente pode fazer a validação. Então, tá, campo de data de emissão, aqui ele mostra até uma print, né, da onde que ele capturou o valor. E ele também coloca um highlight, né, dentro do próprio documento, mostrando que ele extraiu essa informação daqui, tá? Que está correto. Né? Então, esse campo, beleza. Esse outro campo, que é a data de vencimento, aqui ele está mostrando também 2 de agosto de 2021, então também está certo. Tá? A gente poderia alterar as informações aqui naquele mesmo formato, né, de selecionar o texto e alterar o valor, tá? Então a gente tem aqui, ó, trocar, né, o valor que foi extraído, reverter as alterações e, enfim, marcar como um campo meio que desconhecido, que não foi identificado, tá? Então a gente tem essas possibilidades, mas aqui até o momento está tudo certo, tá? A data de emissão e a data de vencimento. Próximo campo aqui, nome da pessoa que vai receber esse documento. Então, também está correto. O número do pedido também está correto. E, por fim, aqui o valor total do documento, que também está correto. Tá? Então, nesse caso aqui, para esse documento que a gente utilizou, todas as informações estão corretas. Tá? Aqui, se a gente fizer algum tipo de ajuste, né, utilizar aqui esse mecanismo para trocar o valor extraído, aí entra aquela parte de aprendizado contínuo, né, que você vai dando feedback de como estão sendo as extrações e o serviço vai pegando esses feedbacks para ir aprimorando a assertividade. Então, fazendo uma alteração aqui, isso vai refletir lá dentro da base de conhecimento do sistema, né, assim que eu fizer o submit aqui, e ele vai automaticamente interpretar isso e
ver lá o que é possível de fazer, né, para melhorar a assertividade dele, tá? Mas, enfim, aqui está tudo certo, né? Todos os valores foram extraídos corretamente. Aqui, assim como na parte de extração de classificação, a gente tem a possibilidade de lançar uma exceção e também colocar algum tipo de mensagem aqui, se for necessário. Mas não é o caso. Então, eu vou apenas salvar, agora que eu validei que todos os campos estão de acordo, foram extraídos corretamente. E eu vou salvar, tá? O template, ele por padrão vai processar apenas um documento mesmo, tá? Então, aqui acabou a execução. E a gente tem aqui, ele gera, ao final da execução, digamos que um relatório, tá? Com as informações que foram extraídas para o documento que você selecionou. Então, aqui dentro de Data, Exports, ele criou esse arquivo Excel, que tem as informações que foram extraídas. Aqui são 5 informações, né, 5 campos, basicamente, que tem aqui os valores, né, que foram extraídos. E, digamos que do lado direito de cada valor, na célula seguinte, tem o nível de confiabilidade da informação que foi extraída. Tá? Então, no caso aqui, o valor 1 é que a informação é totalmente confiável. Tá? Então, enfim, a gente tem isso para todos os campos, né? O data de emissão, né? Data de vencimento, pessoa, número do pedido e o valor total. Todos eles estão com confiabilidade em 1. Então, a gente pode confiar bastante nesse relatório aqui que foi gerado, nessas informações. Tá? E, bem, deixa eu fechar aqui esse relatório. E, bom, aqui a gente conseguiu fazer um exemplo, então, processamos um documento, lembrando que aquelas duas janelas, né, de validação da classificação e validação da extração, elas são opcionais, tá? Então, num processo real, provavelmente você não vai utilizar elas, né, a não ser que seja por um período ali até estabilizar e está bastante confiável, mas, enfim, de uma forma geral, você não precisa ter esse tipo de interação com a automação, tá? Você pode deixar ela bastante fluida, sem ter esse tipo de interrupção. Precisa de alguma ação, digamos que humana ali, para o processo seguir. Bom, acho que para o nosso exemplo aqui era basicamente isso, tá? A configuração, como vocês viram, ela é bastante rápida, com poucos documentos, né? 3 documentos que eu selecionei. Eu consegui gerar um modelo inicial e também consegui fazer a publicação dele e utilizar ele dentro de um RPA, dentro de uma automação. Fizemos o teste, tá tudo de acordo, né? Todos os valores extraídos para o documento selecionado estavam corretos. E acho que é basicamente isso, tá? A parte prática. Minha apresentação, então, eu finalizo agora, tá? Com essa execução de testes, e aí agora a gente tem uns minutos ainda até o final da sessão aqui do webinar, que aí a gente pode utilizar para responder perguntas aí se tiver, tá? E aí se não tiver, a gente pode finalizar aqui e encerrar a sessão, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Bom, tem algumas perguntas aqui, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver. Posso construir templates para qualquer tipo de leitura / documento? Sim. Aqui, no caso, estou trabalhando apenas com documentos de invoices, né? Invoices, mas você consegue configurar qualquer tipo de documento, lembrando das limitações que tem, né, com relação aos formatos de arquivo, que é PDF, o TIFF, JPEG e o PNG, se eu não me engano. Tá? Se tiver dentro dessas limitações, você consegue. Tá? Pode ser que seja um pouco mais difícil para você configurar, dependendo da, digamos que, dinamicidade, quão dinâmico é o documento, né? As informações que variam, mas, de forma geral, você consegue fazer isso para qualquer tipo de documento, tá? Que você precisar fazer a leitura.
Próxima pergunta, né? Posso tabular esses dados em uma tabela de dados, Excel, por exemplo? Pode, né? Como a gente viu aqui, né, o template, já por padrão me gerou um relatório, né, uns dados tabulados, que é justamente a resposta aí para essa pergunta, tá? Mas, enfim, isso daqui é o que o template faz, tá? Você pode muito bem modificar isso daqui, ou utilizar isso como base para fazer outras coisas, né? Inserir no banco de dados, né? Como tem ali na própria pergunta. Mas, sim, você consegue fazer o que você quiser, né? Com esses dados que o processo precisar, tá? Deixa eu ver aqui. Próximo item. Essa leitura pode gerar quais tipos de erros ou problemas? Tá? Bom, basicamente, acho que o principal deles seria se você não conseguisse fazer a extração de um determinado campo. Tá? Que aí o campo viria em branco. Tá? No caso ali, você tem ainda a possibilidade, né, de você, durante a fase de validação, inserir, né, fazer uma determinada correção ali nas informações que foram extraídas, mas acho que de forma geral seria mais isso, tá? Você não conseguir identificar um determinado campo, ou você não conseguir fazer a classificação do tipo de documento, tá? E aí isso seria resolvido com treinamento, tá? O treinamento tanto do classificador quanto do extrator, tá? Conforme você vai treinando mais, essa possibilidade de você ter esse tipo de problema, ela vai reduzindo. A qualidade do documento pode influenciar na leitura? Sim, com certeza. No nosso caso aqui, os documentos são todos estruturados, tá? Você consegue selecionar o texto dentro do próprio documento, mas se você tiver, por exemplo, documentos que são fotos, né, sei lá, uma foto de um boleto, por exemplo, a qualidade dessa foto, ela com certeza vai influenciar no resultado, tá? E aí, enfim, isso tem diversos fatores, né? O serviço que você utiliza de OCR, existem, né, serviços que são melhores, outros que não são tão bons assim com relação ao resultado, né? A capacidade de interpretação de imagens, mas com certeza é um fator que vai influenciar bastante no resultado aí, na assertividade do seu processo. É possível criar template para leitura de formulários preenchidos à mão? Sim, com certeza, tá? Você pode gerar um documento, como eu fiz aqui, você pode gerar um documento, digamos que template, e basear o seu treinamento nesse documento template, e aí nesse caso, se forem preenchidos à mão, aí você vai precisar aplicar, né, o serviço vai precisar aplicar o OCR para conseguir fazer o reconhecimento dos caracteres. Obviamente que, provavelmente, na verdade, né, vai ser mais propício, né, mais sensível por serem documentos escritos à mão, né, pelo menos as informações que precisam ser extraídas, mas você consegue, tá? Lembrando apenas daquela limitação de formato de documento, você consegue utilizar sim. Quando a leitura não for 100% assertiva, posso usar outro leitor ou mecanismo para ler esse documento? Sim. No caso aqui, o que eu utilizei foi esse de Machine Learning, mas não sei se vocês se lembram, mas existiam alguns outros extratores aqui configurados, tá? Mas eu removi porque não era nenhum deles que a gente ia utilizar, tá? Mas, enfim, se o de Machine Learning não está sendo suficiente para você, você ainda tem a possibilidade de utilizar algum outro tipo de extrator, tá? Então, por exemplo, aqui tem um extrator por expressão regular, que a gente já utilizou em algum projeto, e foi suficiente, tá? Então você tem a possibilidade sim de buscar um outro mecanismo, né, um outro meio de fazer a parte de extração das informações do documento, se o que você estiver utilizando atualmente não for suficiente. E, bom, acho que essa era a última pergunta.
Bom, então, se não temos mais perguntas, esse era o conteúdo que a gente tinha aqui para apresentar, tá? Só repassando, então, a gente fez inicialmente ali a parte de configuração do serviço pelo Document Understanding, criando o projeto, dentro do projeto, criando o tipo de documento, fazendo a inserção dos documentos de treinamento, ajustando os campos que são extraídos do documento, fazendo a publicação do extrator. E depois, na parte do estúdio, a gente fez a configuração do tipo de documento dentro da taxonomia do projeto, criamos um tipo de documento, criamos os campos do documento, fizemos a configuração do classificador por palavras-chave, de acordo com alguns outros documentos de treinamento, e por último a parte do extrator, que a gente utilizou o extrator de Machine Learning com a chave de API, o endpoint do extrator que foi configurado no início da parte prática. E, bom, acho que era isso então, tá? Não tendo mais perguntas, a gente finaliza aqui a nossa sessão. Então, mais uma vez, antes de finalizar, obrigado pela presença de todos, tá? Espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado aí de alguma forma, tá? É um mecanismo bastante interessante para esse tipo de projeto que utiliza documentos, precisa fazer extração de valores de documentos. E bom, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez e finalizamos por aqui. Valeu, obrigado.